Aí a gente vai conversar com ela, que é publicitária e tem uma história de vida inspiradora e emocionante. Thaís Renovato. Tudo bem, meu amor? Tudo bem, Gina? Tudo ótimo. Prazer em te conhecer pessoalmente. Prazer. Thaís, eu sou muito detalhista e o seu sobrenome me chamou a atenção desde quando a gente começou a discutir essa pauta. Renovato. Renovato. Que tem a ver com a sua história, não tem? Tem. De renovação, De né? renovação. Dizem que é italiano, mas não é na realidade, né? Não é? Meus pais são nordestinos e talvez tenha algo lá atrás, mas não é italiano, porque parece com 2 T's e tudo mais. Mas Seus pais são da onde, Thaís? São cearenses. Meu pai e minha mãe, eles vieram pra cá bem jovens mesmo, e eu nasci aqui, eu e minhas irmãs nascemos aqui. Então eles fazem parte daquela geração que ajudaram a construir essa cidade. Sim. Né? O que muito nos orgulha. Sim, a mim também. Não é? Thaís, você vai lançar o seu livro 5 anos comigo. Sim. Da onde veio esse título? Bom, esse título veio da história, né? Eu decidi contar a história o período inteiro, que foi... história? A história, na verdade, foi quando eu me contaminei me infectei, né? Que é o correto que se diz. Isso. Por HIV, com a morte do meu ex-namorado, né? Eu tive um relacionamento, eu fiquei mais ou menos 1 ano com essa pessoa e ele ficou muito doente, teve uma pneumonia, teve outra, e aí ele foi internado. Quando a família viu que ele não ia mais acordar, resolveram me contar que na realidade ele tinha a AIDS propriamente dita, né? Você não sabia? Não sabia, e acredito que ele também não soubesse. E aí, quando eu fiz meu exame, obviamente deu positivo, porque o meu critério para tirar o preservativo nunca foi... eu nunca pedi uma série de exames para ele, né? Meu critério foi confiança. Eu estava já há um tempo com ele, eu falei, isso é o suficiente, vou tirar o preservativo, e realmente tirei. E aí eu já esperava, como eu já estava com ele há um pouco mais de 1 ano, já esperava que talvez fosse HIV positivo mesmo. Você faria diferente? Para as pessoas que estão nos assistindo, você dá essa sugestão? Antes de tirar o preservativo de uma relação, adotar outros critérios que não o tempo, a confiança, a fidelidade? Sim, não, com certeza. Depois, é que no meu caso não teve como voltar atrás, né? Mas eu virei meio quase para os meus amigos, agora todo mundo, antes de um relacionamento, pede os exames, porque não é muito comum, né? Não é... O que não é como pedir exame? Pedir os exames, né? Acho que não é tão romântico assim, você falava, mas seria o correto, né? Eu acho que tem muitas pessoas que pedem, mas não é tão comum, né? Não é tão habitual. Porque o número de pessoas infectadas com o vírus é comum. Muito mais comum do que a gente imagina. Quando eu me infectei, segundo a UNAIDS, eram mais de 120 brasileiros que se infectavam diariamente. Então é um número alto, né? Hoje em dia são 100, mais ou menos aproximadamente 100 que também continuam. Por dia. Segundo a UNAIDS saiu realmente um boletim. Então assim, não é um número baixo. E a ideia do livro foi justamente quando Que capa linda. Quando eu fui infectada, tudo que eu buscava eram coisas sobre grupos de risco e não sobre um comportamento de risco, que seria basicamente você não se proteger. Então era sempre alguma coisa sobre homossexuais, sobre usuários de drogas, e eu na época... Não era o seu caso. Não era o meu caso. Eu tinha 30 anos na época, queria ser mãe, trabalhava numa multinacional, então eu não me encaixava em nenhum lugar. E eu falava, gente, cadê as pessoas que têm o perfil mais parecido comigo? Até mesmo porque a gente quer se encaixar, né, Regina, em algum lugar. Sem assim, dúvida, Thaís. Pertencer. Pertencer a algum grupo, quase como um acolhimento, né? E eu falei assim, poxa, as pessoas mais com o meu perfil, elas se escondem, com certeza. Então, vendo algumas coisas, algumas conversas, de falta de informação, de ignorância, às vezes, das pessoas falarem sobre ser magro, e eu saber que não era assim, eu me senti omissa de não falar nada, que foi quando eu pensei, eu preciso falar sobre o assunto e de uma maneira um pouco mais leve, porque o assunto já é muito pesado, né? Então a gente precisa falar de uma maneira um pouco mais tranquila, que as coisas mudaram, as pessoas têm uma cabeça. Na época do Cazuza, foi um boom que já passou. Mas muita gente tem isso como referência. Isso. Agora, Thaís, hoje você está aqui, está lançando o livro, estamos conversando sobre isso, mas na hora que você recebe o diagnóstico, quem é a primeira pessoa que você divide isso? Com quem você divide isso?
Na época, a pessoa mais próxima era a minha irmã, né? Porque por meus pais serem um pouco mais velhos, eu já sabia que eles iam receber um pouco diferente, porque eles viveram uma época que era Cazuza. uma sentença de morte. Se você tinha, não interessa a sua classe, o que você fizesse, realmente você ia morrer, porque era muito novo para todo mundo. Minha irmã era mais próxima e como ela viveu comigo a morte do meu ex-namorado, tudo, foi a primeira pessoa que eu contei. Como é que você dá essa notícia? Porque assim, na minha cabeça, eu já conversei com algumas pessoas, o Gabriel Estrela, né, o Rafael e tal. Você recebe o diagnóstico e assimila esse diagnóstico. O segundo passo é como que você vai compartilhar isso com as pessoas. É uma outra estratégia, digamos assim. Outro desafio. Então, na realidade, acho que os perfis, né? Quando é mais velho, eu tenho que ir um pouco mais calma, né? Por exemplo, os pais do meu marido, os meus pais. Porque hoje você é casada. Sou casada e tenho 2 bebezinhos. Tá. Eles têm o vírus? Nenhum dos 3 tem. O meu marido, nós somos o que eles falam de casal soro discordante, quando um é positivo e o outro é negativo. E os bebezinhos têm uma série de protocolos realmente, mas os 2 nasceram sem o vírus. Tá. Então, consegui gerar 2 crianças saudáveis mesmo, sendo HIV positivo. Mas, então eu quero saber 2 coisas. Como é que você dá notícia para as pessoas e como é que você traz esse assunto no relacionamento? Então, para os meus pais foi uma conversa franca, né? Tem aquela preocupação, minha filha vai morrer, porque eles estão ainda... Como eles reagiram? Minha mãe teve um tempo de aceitação mesmo. Acho que meu pai também, assim, que meu pai é um pouco mais fechado, assim, mas minha mãe foi um tempo de preocupação mesmo. Minha irmã, nós somos 3 irmãs, minha irmã mais velha mora fora do país, então ela de longe também não conseguia ajudar muito e achava também que era morte, porque é algo que você não acha que vai acontecer muito próximo de você. Então, quando acontece, quando eu fiquei doente, acho que todo mundo ficou junto, todo mundo foi aprendendo junto. Meus amigos, no meu trabalho, minha família. Então, aos poucos, quando eu falei, mãe, olha, eu tomo um remédio por dia hoje, mãe, é assim, mãe, eu me tornei indetectável, que é... Você foi falando aos poucos, Thaís? Não, eu falei tudo, mas eu fui explicando, sempre que eu ia visitá-la, eu explicava como funcionava, né? Mãe, eu estou me relacionando novamente com alguém que não tem, vamos no meu infectologista comigo, você tira todas as suas dúvidas. E aí, aos poucos, ela foi entendendo, como todo mundo foi entendendo, né? No meu trabalho também, porque você não pode falar no café do seu trabalho. Essa foto é sua família. Meu marido e minha bebezinha, a Olivia. Que foto linda, Thaís. E eu tenho mais um menininho também, mas... A Olivia tá com quanto tempo? A Olivia tem 7 meses e o menininho tem 1 ano e 7. Tá. Pretende ter mais filhos ou não? Não, agora acho que 2. Gente, que bonitinho. O casalzinho tá bom. Casalzinho, foi ótimo. No trabalho. É importante falar pra todo mundo? Por que tem que falar pra todo mundo? Então, acho que é desnecessário, mas na realidade também eu não preciso me esconder. Isso que eu não... às vezes a gente vai tomar um café e você tá falando da sua diabetes ou da sua pressão alta, que são doenças crônicas que você trata durante a vida inteira. Por que eu não posso falar do meu HIV? E não pode, parece que não pode, mas eu falo, entendeu? Eu queria falar justamente, não, eu também tenho, gente, eu também tomo remédios. Acho que quando você suaviza a temática, aí dá para você conversar no café do trabalho sobre isso. E hoje no meu trabalho todo mundo recebe super bem, os meus amigos recebem super bem, eles acabam sendo replicadores da causa, né? Porque quando alguém... E da informação correta? Sim, da informação correta, exatamente. Do tipo, não é assim, minha amiga tem, deixa eu te explicar como que é. Então é incrível. Alguém se afastou? Sim. Eu tive um relacionamento rápido que quando eu contei a pessoa... ela não me falou claramente, mas ela sumiu do mapa, né? Eu sei que foi por isso, mas também não fiquei magoada porque eu acho que ele não é obrigado a ficar comigo, ele tem algum receio dos amigos, da própria família. Isso, e a família do seu marido? Como que recebeu isso? Eles receberam bem, eles são muito queridos. Eu acho que foi mais quando ele aceitou e ele estava super feliz, a gente já tinha os bebês, eu demorei um pouquinho mais para contar para eles. Eles entenderam também como funcionava. Os bebês não têm, o meu filho não tem, então se você estiver bem, fico muito feliz, foi mais. Como achar o tempo certo de falar isso no relacionamento? Quando você precisa chegar para o seu parceiro ou perguntar ou contar? O meu critério, Regina, não é algo que você conta logo de cara. Acho que é um pouco assustador e também, no meu caso, como eu me cuido e cuido das pessoas,
eu acho que, por exemplo, você não precisa falar logo no começo. Então, quando eu vi que estava ficando um pouco mais sério, eu falei, é hora de abrir, mesmo porque a escolha de estar comigo seria dele, né? Mas eu tive um momento ficar ensaiando no chuveiro, como que eu ia contar. Sabe assim, papo de amiga, eu ia perguntar. Você marcou um jantar, você falou, tem uma coisa séria, como é que você fez? Então, eu queria... a minha ideia era que ele fizesse uns exames, assim. Eu ia falar, Rodrigo, o nome dele é Rodrigo. Eu falei, Rodrigo, faça uns exames. E aí, quando eu contasse e fosse negativo, eu ia falar, mas tudo bem, seu resultado deu negativo, então fica tranquilo. Agora, se você quiser ir embora, eu vou sofrer, mas adeus. Só que aí ele pegou... Não, aí um dia, numa relação, o preservativo estourou. E eu não estava preparada para aquele momento, porque eu tinha todo um ensaio da minha novela que eu ia contar. A gente põe, a vida dispõe, sim, né? Sim, eu tinha ensaiado tudo, estava tudo encaixadinho, roteiro perfeito. E aí estourou o preservativo e eu tive que falar. E ele falou, calma, Thaís, que eu fiquei muito nervosa. Ele falou, calma, Thaís, eu não tenho nada. E eu falei, mas eu tenho. E aí eu vi que ele ficou super nervoso, né, coitado. Mas aí eu sentei, expliquei, chorei e tudo mais, contei a história inteira. É muito difícil. Você conta realmente de um jeito muito leve, mas deve ter sido difícil. Mas foi, E aí eu chorei bastante porque eu gostava dele e eu tinha muito medo que ele fosse embora. E eu achei que ele realmente iria embora. Ai. Porque eu já tinha tido a experiência de pessoas que tinham ido. E ele não foi. Para minha surpresa, ele falou que tipo de pessoa eu seria se eu não estivesse do seu lado quando você mais precisasse de mim. Eu vou ficar. E aí ele ficou, foi ótimo. E aí a gente teve 2 bebês e aí eu me senti na obrigação de contar a história, porque eu achei que era uma história muito bonita, assim. Linda! Que teve um final feliz, um começo um pouco trágico, mas que no meio do caminho as coisas mudaram e é uma história de superação. E no meio, assim, de pessoas... às vezes tão rasas, superficiais, a gente consegue encontrar um amor de verdade, né? Que foi muito bonito. Linda a história de vocês, muito linda. E é de emocionar mesmo pela beleza. Sim. Né? Não é pelo... Não, e eu fico emocionada porque como hoje é o lançamento do livro... Hoje? É hoje à noite. Então, pra mim, é como se fosse o final da história. Do tipo, eu olho pra trás e falo, aconteceu tudo isso e eu venci, acabou. Então, pra mim, é uma outra fase. É uma outra fase. Né, Thaís? Mas eu olho pra trás, assim, é como se, depois de tudo que eu passei, porque eu acho que ninguém tá pronto pra ver a morte, assim, de perto. E aí você passa por isso, supera isso, receber um diagnóstico desses e hoje eu ter... Olha os dois aqui. Atrás de você tem um monitor, eu tô vendo as fotos, uma mais linda do que a outra, Thaís. Que família linda. Agora, você tocou num ponto que... eu não tenho medo da morte, porque eu penso muito sobre a morte. Uhum. E quando algum problema muito sério, assim, por exemplo, eu vejo o Brumadinho, eu fico pensando nessa relação que a gente tem com a morte. Mas é muito diferente de quem precisa fazer essa reflexão, tendo um diagnóstico como o seu. É muito confortável pensar na morte, né, aqui do meu lado. Uma posição muito fácil. Como é que você elaborou essa sua relação entre a vida e a morte, Thaís? Eu fui bem racional, eu acho, Regina, porque eu vi assim... Na verdade, eu até começo meu livro assim, que é o que eu posso fazer com o que eu não posso mudar. Ele morreu, hoje eu sou HIV positivo, que opção eu tenho a não ser me cuidar? Ou eu posso me revoltar e talvez passar para todo mundo, ou eu posso fazer alguma coisa pior contra mim mesma, ou eu posso... simplesmente continuar, eu não tenho muita opção, eu não tinha muita opção. Porque às vezes acho que quando você perde um ente querido, quando você tem uma separação brusca, alguma coisa muito brusca na sua vida, se você pensar assim, o que você tem de opção, eu não tinha muito caminho, né? Não é algo assim, eu vou me tratar e vai curar. Realmente eu tenho que lidar com o que eu tenho. Então, eu procurei um bom infectologista, procurei uma nutricionista, uma psicóloga, que é super importante. É importante? E aí eu pra te dar esse respaldo. Sim, né? Sim. Na rede pública você achou esse tratamento? Eu posso me tratar no particular, hoje eu me trato no particular, mas eu sei que o Emílio Ribas é um hospital referência no tratamento do HIV e o próprio Brasil é referência no tratamento da AIDS, né? Mas eu me trato no particular por algumas opções minhas, mas assim,
assim, no público também tem boas possível. opções. Eu tenho recebido muitas mensagens, eu sei que em alguns lugares mais afastados, algumas pessoas têm mais dificuldade. No sul do país, no Nordeste, às vezes falta medicação, tem algumas coisas assim, mas aqui em São Paulo É possível. É bem possível. Tá, a gente daqui a pouco vai para a árvore da vida. Você foi guardando todas as caixinhas? Sim, eu não sei porque durante esses 5 anos comigo eu guardei as embalagens de vitaminas e retrovirais e remédios para dormir, tudo que eu consumi durante esse período. Você foi guardando? Eu fui guardando e aí eu tive uma ideia eu não sabia o que fazer muito bem, parecia alguma coisa, assim, mas eu queria fazer algo com isso. E aí me surgiu, tem uma artista plástica, ela chama Elisa Lobo, e ela fez essa Árvore da Vida, que ela é baseada naquela obra do Gustav Klimt, que também é Árvore da Vida, que ela tem esses mesmos traços, e ela fez baseada só com as embalagens de remédio, e tem 40 frases do livro bordadas à mão, super bonito. A gente vai lá ver de pertinho, mas a gente falou da morte, eu queria concluir aqui com você essa história da morte. As limitações. Né? Falamos assim de como é possível viver bem com HIV, ter uma vida saudável, ter uma família, gerar 2 filhos saudáveis e tal. As limitações. Em que momento que você fala, né? Porque quem tem diabetes, por exemplo, tem ali as suas limitações. Sim. Olha, hoje eu não tenho nenhuma limitação. Na verdade, eu preciso ter uma vida mais saudável, mas todos nós precisamos, né? Dormir melhor, me alimentar melhor. Mas, na verdade, assim, os remédios, eles dão alguns efeitos colaterais. Eu não tive nenhum, mas algumas pessoas têm muitos efeitos. Mas, basicamente, eu tenho uma vida normal. Já me perguntaram se eu fico mais doente, mas não, eu fico doente como uma pessoa que não tenha mesmo, assim, gripe normal. Não tenho nenhuma limitação. Para a gravidez, realmente teve alguns processos que eu não posso amamentar, preferencialmente tem que ser cesárea, porque o parto normal tem mais contato com sangue. Os bebezinhos tomam nos primeiros dias de vida um xarope para zerar qualquer possibilidade. Mas de resto, a gravidez é normal, o restante é normal. É uma vida saudável de corpo mas principalmente de cabeça. Acho que quando você se aceita, quando você recebe algumas coisas de fora, já não te afeta tanto, porque você tá aceita, né? Então, assim, quando algum amigo meu não queria dividir um canudo comigo, isso não me magoava mais, porque eu já tinha me aceito, entendeu? Então, eu acho que é mais uma coisa de dentro pra fora, né? Não dá pra gente esperar que ninguém tenha, você ficar apontando o dedo se a gente mesmo não se aceita. Então, quando eu me aceitei, o preconceito das pessoas acaba sendo quebrado assim. Deixa eu te explicar como que é. Olha, assim... Pode pegar na minha mão, pode me abraçar, pode beijar, dividir o canudo, que, né? Deixa eu só te explicar que tá tudo certo. E aí as pessoas começam a receber de uma maneira, porque acham que quando você fala de uma maneira, recebe de uma maneira. Se eu tô junto com você brincando e sendo preconceituosa, como que eu vou querer que alguém aceite, né? Claro. Então... Vou conversar com a maravilhosa Celeste, daí a gente se encontra na árvore, que eu quero ver de pertinho. Vou pedir para você ir levar o livro, que eu quero mostrar de novo. É hoje o lançamento. Onde vai ser? Vai ser no Backyard, um espaço ali na Vila Madalena. Pronto, é hoje o lançamento do livro. De perto é muito mais bonita, Thaís. Ela tem mais detalhes, né? Não sei se dá para ver na TV. Olha, pode pôr a mão? Lógico. É uma tapeçaria belíssima, para começo de conversa. Por trás é a bula. Por trás são as bulas, aqui, porque não sei se dá pra ver você aqui. Guardou tudo. Qual é o seu signo? Aquário. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha, tá vendo? É o frasco. Aqui atrás a bula. Atrás desse tecido vermelho tem as bulas, que dá, não sei se dá pra ver, parece que é jornal, mas são as bulas. Eu tô sem óculos, agora que eu vi. Tudo isso daqui são as bulas. Tá dando pra ver? Tudo são as bulas, aqui embaixo desse tecido vermelho. As bulas aqui, olha. Aí depois tem esse tecido vermelho. E isso aqui, o que que é? Essas são as caixas, todas essas são as embalagens recortadas em forma de árvore, porque a ideia da árvore, Regina, era fazer uma analogia da importância da adesão do tratamento mesmo, porque as pessoas começam e largam, né? Pelos efeitos colaterais, as pessoas... Não pode, né, Thaís? Não, isso não. Isso é... Você estava me perguntando até o que eu preciso de cuidados, eu tenho que tomar todos os dias, no mesmo horário. Tudo bonitinho. Tudo bonitinho. Isso eu não posso esquecer, porque senão o vírus cria uma resistência. Então, a ideia da árvore é justamente fazer uma analogia da importância do tratamento mesmo, que as pessoas começam, largam, e aí pode até
acontecer algo pior, né? Frases do livro, Frases do bordadas. livro. Tem a do Rodrigo aqui, olha, que tipo de homem eu seria se eu não estivesse ao seu lado quando você mais precisasse de mim. Ah, inesquecível. É lindo, é. E aqui, olha, fazendo barrado, são as cartelas. Também é. Qual o nome da artista? Ela chama Elisa Lobo. Nossa, olha aqui, olha. Aqui as cartelas. Que sensibilidade dessa Sensibilidade, Elisa, não? é. Elisa, vocês vão leiloar? Eu queria em algum momento leiloar. Eu vou ver depois do lançamento do livro se vai ter bastante adesão, tomara que tenha. E ajudar uma instituição que chama Instituto Viva a Vida, que ele ajuda crianças com HIV, em situação de vulnerabilidade social, e todas as crianças com HIV. São 37 crianças. Tô e aí eu vou leiloar, sim. Mostrando o verso, porque quem gosta de bordado gosta de ver o verso. Não, é um trabalho bem manual, assim, um trabalho... Qual o nome da instituição que você citou, Thaís? Chama Viva a Vida. Viva a Vida? Viva a Vida. Cuida de quantas crianças? São 37 crianças com HIV. Com HIV. É. E aí você está pensando em doar para Viva a Vida? Eu quero leiloar, ver se eu consigo uma verba legal e tentar doar para eles. Tá. E você faz algum trabalho voluntário, alguma coisa assim? Eu tô começando agora, eu tô tentando, né? É tão legal fazer trabalho voluntário. Sim, eu tenho o meu trabalho, né? Hoje eu trabalho numa multinacional ainda. Tem 2 filhos. Tenho 2 filhos, já é um trabalho, meu marido é outro trabalho, meus cachorros também é outro. Mulher, né? Mulher. Muitos trabalhos, e aí... Mas a gente arruma um tempo, né? Claro. Pela causa. Vamos repetir onde vai ser o lançamento do livro 5 anos comigo, da Thaís Renovato. Chama Backyard, é um espaço de co-work ali na Vila Madalena, Rua Harmonia 522. E vai ser hoje às 19 horas. Tá. Aí eu vou estar lá. Qual é a editora? Editora Novo Século. Editora Novo Século. Isso. Tem o site já, o livro, que é 5 número mesmo, 5anoscomigo.com. O lançamento é hoje, dia 31, último dia de janeiro, Isso. às 7 horas da noite, no Backyard Co-Living, na Rua Harmonia 255, na Vila Madalena. O Instagram da Thaís é Thaís Renovato. Thaís com TH e 2 T's. Thaís Renovato. Thaís, assim, prazer gigantesco, um orgulho de te conhecer. Obrigada, prazer é meu. Obrigada por ter vindo aqui no dia do lançamento do seu livro. Eu acho em site, em livraria, online, eu acho o livro de outras maneiras. Ele vai estar nas livrarias, mas hoje ele está só no site. Tá nesse site que No dá para 5 anos comprar. comigo. 5 anos comigo tem todas as informações lá e também tem como comprar. Parabéns. E aí esse é seu. Você acha fácil escrever dedicatória? Não. É super difícil. Foi mais fácil escrever o livro do que... Falei essa frase ontem na produção. É tão difícil escrever dedicatória, por isso muito obrigada. Imagina, por obrigada, tudo, viu, por tudo. Prazer te conhecer. prazer, obrigada. Vai com Deus, tá? Obrigada. Bom lançamento. Curta essa noite. Obrigada, Curta viu? essa noite, porque você é uma vitoriosa, uma inspiradora e essa noite é um marco na sua vida. Obrigada, Regina. Muito obrigada. Agradeço, viu, gente? Vai com Deus, meu amor. Obrigada.